E aí, pronto, agora tem um monte de gente aí preocupada, né? Meu Deus do céu, doutora, e agora? Pode engravidar, estamos menstruada? Primeira coisa importante é que, claro que esse caso aí, a gente está conversando sobre uma paciente que não usa nenhum método contraceptivo, tá? Claro que quem usa métodos contraceptivos, por motivos vários, não vai menstruar. Isso aí eu vou deixar mais para o final da sequência de vídeos para poder explicar para vocês, tá? Mas pode sim, pode engravidar sem uso de contraceptivos estando menstruado. Vou explicar para vocês por quê. Então, a primeira coisa importante que a gente tira dessa história é: não existe pergunta besta. Então, pergunta que gerou realmente alguma dúvida precisa ser tirada com um médico. Então, para a gente entender essa história, também a gente precisa saber o que é normal. Então, ciclo menstrual significa primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da outra. Então, isso é um intervalo que define ciclo menstrual. Esse ciclo, ele habitualmente acontece entre 21 e 35 dias, sendo normal. O que é mais comum? Ciclos de 28 dias, em média. Mas é a única coisa que é normal? Não. Então, 21 a 35 dias. Segundo parâmetro importante para a gente definir é duração do fluxo menstrual. Fluxo menstrual é a quantidade de dias que dura o fluxo de menstruação, o sangramento em si. Então, esse parâmetro ele acontece geralmente em torno de 2 a 8 dias, tendo em média de 5 dias, sendo mais comum. Mas ele pode acontecer tanto nesse intervalo todo, aí, entre 2 e 8 dias. Então, vamos às contas. Se eu tenho um fluxo menstrual longo, que é aquele entre 2 e 8 dias, vamos pegar o mais longo possível, 8 dias, tá? E tem um ciclo menstrual curto, que é aquele entre 21 e 35 dias, vamos pegar 21 dias. E o período ovulatório da mulher acontece no 14 dias antes do período que ela vai menstruar, ou seja, 21 menos 14, lá pelo 7º dia desse ciclo, ela estaria ovulando. Então, se ela menstrua durante 8 dias, dentro ainda do período menstrual dela, ela estaria ovulando. Então, tem possibilidade. Não é muito comum, mas é possível, certo? Sabendo disso, é importante sempre fazer um planejamento familiar. Pensando em planejamento familiar, a gente tem as opções hormonais e as opções não hormonais. Como é que funciona? Nas não hormonais, geralmente é criado um ambiente para o útero que seja hostil ao acontecimento de alguma gestação, certo? É assim que funciona. Não bloqueia ovulações, nenhum tipo de DIU, inclusive os hormonais não bloqueiam a ovulação, e é assim que geralmente eles funcionam. Pro hormonal, ele tem um pouquinho de alteração também, porque ele altera alguma coisinha de endométrio e tudo para poder não tornar possível a gestação, certo? Já os comprimidos e o Implanon, que é aquele implantezinho que a gente coloca embaixo do braço, todos eles bloqueiam ovulação. Então, não acontece ovulação, acontecem algumas alterações também no endométrio, e isso que faz com que a paciente não engravide, certo? Nesses casos, o porquê que a gente sangra? Quando a gente faz pausa ou então no decorrer do uso mesmo da medicação, por degeneração das células do endométrio, certo? Não é menstruação de verdade, é um sangramento de privação ou mesmo por atrofia e por descamação daquelas células mesmo pelo tempo delas que já é para descamar. Então, se o objetivo é não engravidar, é muito recomendado que essa paciente procure o ginecologista, faça o planejamento familiar adequado dela, com as melhores opções que funcione melhor para o organismo dela. Isso aí é bem individualizado, isso é conversado com a paciente, é decidido junto com ela. Caso vocês desejem, vai ser um prazer atendê-las. Eu sou a doutora Nádia Agra, ginecologista, e posso lhe ajudar nisso.